Você provavelmente já ouviu falar de cavitação e até sabe as consequências nos equipamentos, mas saber explicar como que acontece e como podemos lidar com ela? É exatamente isso que veremos no vídeo de hoje. A cavitação é uma condição extremamente prejudicial que pode afetar qualquer sistema voltado para o transporte de fluidos. Além disso, ela causa danos em um curto período de tempo, dependendo da intensidade do problema. Quem já perdeu uma bomba por causa de cavitação sabe do que eu estou falando. E se a máquina for crítica, aí que é dor de cabeça de verdade. A cavitação vai causar pequenas erosões, como essa aqui. É bem característico porque vai ficar essas bolinhas marcadas por todo o equipamento. Dá para saber visualmente, inclusive, quando é um desgaste por cavitação e quando é uma erosão por oxidação, por exemplo. Esses danos aqui vão começar a remover o material e, como não é uniforme, acaba gerando um ruído bem característico. Se você passar ao lado da máquina é até possível perceber, porque parece um som como umas pequenas coisinhas estourando, parece aquele chiado de café, ou até gente que diz que é um som de pipoca. Mas o problema é que se você consegue escutar, é bem provável que o estrago já foi feito. Outros problemas associados com cavitação são o consumo de energia anormal, podendo haver uma certa flutuação e falhas nas juntas e selos que podem provocar vazamentos no sistema. Bom, acho que ficou claro o impacto da cavitação, mas até agora eu não falei nem o que é e nem como que acontece. Então bora lá! Mas agora que a gente vai chegar de fato no problema. Se tiverem bolhas no fluido e ele for passar por uma bomba centrífuga, por exemplo, as bolhas chegam na zona de sucção com uma baixa pressão e rapidamente vão para uma zona de alta pressão quando chegam próximo do rotor da bomba. Essa mudança brusca pressiona as bolhas com muita força, fazendo com que elas implodam e liberem muita energia, criando um pequeno jato de pressão que atinge a superfície do rotor. A gente está falando aqui de dezenas de milhares de PSI de pressão. Estima-se que essa pressão chega de 80 a 110 mil PSI, acontecendo em menos de 1 milissegundo. A enorme maioria dos rotores de bombas não chega nem perto de conseguir suportar esse tipo de tensão superficial, então a cavitação vai começar a arrancar os pequenos pedaços do rotor, de pás e de todo o resto que entra em contato com a água ali, causando toda aquela degradação que a gente viu mais cedo. Estamos acostumados a pensar que a água começa a ferver com 100 graus Celsius, certo? Só que na verdade essa não é a resposta completa. Na verdade a temperatura de ebulição depende da pressão que o líquido está submetido. Observando essa tabela aqui, vemos que com 100 graus Celsius a água ferve na pressão atmosférica, aqui dado em metros de coluna d'água. Porém, se a água tivesse com uma pressão de 2 metros de coluna d'água, por exemplo, ela ferveria com 60 graus em vez de 100 graus Celsius. Então, na verdade, temos dois parâmetros que são importantes para esse processo de vaporização: a temperatura e a pressão. Dessa mesma forma, os fluidos têm limites de temperatura e pressão que eles podem operar antes que eles comecem a vaporizar. O da temperatura é chamado de temperatura de ebulição e o de pressão é chamado de pressão de vaporização. Então esses dois limites devem ser respeitados durante o transporte de fluidos, com ainda mais atenção para a pressão, que é o que normalmente não se dá tanta atenção assim. Basicamente, ao longo das tubulações, existem dois efeitos principais que contribuem para a diminuição da pressão. Durante o escoamento do fluido, naturalmente vai acontecer uma perda de energia devido ao atrito do fluido com a tubulação. E quanto menos energia, menor a pressão. Dessa forma, quanto mais longe da origem do movimento, a pressão do fluido também vai diminuindo. E o outro efeito é devido às alterações do diâmetro das tubulações. Segundo as leis da mecânica dos fluidos, sempre que há uma diminuição na seção de escoamento, ou seja, quando o diâmetro da tubulação diminui, a velocidade do fluido aumenta, porque você vai ter mais volume que precisa passar naquela seção, então a velocidade tende a aumentar para compensar esse efeito. É igual quando você coloca o dedo na mangueira para fazer a água ir mais longe. Você sabe o que eu estou falando. É exatamente a mesma coisa, só que agora na tubulação industrial. E como consequência, a pressão do fluido acaba diminuindo para manter o sistema em equilíbrio. Então, por um lado, a velocidade aumenta e, por outro lado, a pressão diminui. Acaba que esses dois efeitos contribuem para a diminuição da pressão no fluido dentro das tubulações industriais. E como vimos anteriormente, a pressão não pode diminuir demais, porque se ela atingir a pressão de vaporização, o fluido começa a gerar vapor e irão aparecer bolhas de vapor no fluido. Esse é o fenômeno que chamamos de cavitação. Um bom projeto de transporte de fluidos já deve ser desenvolvido para lidar com essas condições. Mas da mesma forma que nenhum avião cai por apenas um motivo, a cavitação acontece por um somatório de fatores, desde problemas na tubulação, como obstruções ou vazamentos, que podem impactar na velocidade e na pressão do sistema, ou então mistura entre dois fluidos vizinhos com velocidades muito diferentes, causando flutuações turbulentas de pressão dentro da tubulação, ou até erros fundamentais no dimensionamento do projeto, causando toda uma série de problemas em cadeia. Lembrando que quanto mais volátil for o fluido, mais suscetível ele será a esses fatores,
porque a pressão de vaporização vai ser maior. E aí, esse vídeo está sendo relevante para você até agora? Então já deixa um like e se inscreve no canal, porque toda semana a gente posta 2 vídeos relevantes para manutenção de alta qualidade, então se inscreve aí para não perder nada. A cavitação é um fenômeno de alta velocidade que acontece dentro das tubulações, sem ter nenhum padrão de tempo definido. É um problema tão particular que mesmo que você faça toda a manutenção certinha na sua bomba, ainda assim ela pode acontecer porque é um problema relacionado com todo o sistema de transporte de fluidos. Então é necessário utilizar estratégias robustas para conseguir identificar a cavitação, principalmente quando falamos de equipamentos críticos que não podem parar de forma alguma. Então, por exemplo, a gente pode utilizar de inspeções periódicas para avaliar visualmente o rotor em busca dos padrões de degradação. Mas acaba não sendo uma estratégia muito boa, porque você só pode atuar quando a máquina estiver parada e você só está olhando para o passado, ou seja, para o que já aconteceu. Outra estratégia seria realizar coletas de vibração do equipamento de forma periódica. Assim você já consegue atuar com o equipamento operando e ter dados que indicam a condição do equipamento. Porém, a gente fica no escuro sem saber o que está acontecendo com o equipamento durante todo o período entre as coletas. E temos a estratégia do monitoramento online de vibração, em que é colocado um sensor que fica 24 horas coletando dados do equipamento. Dessa forma, qualquer alteração de vibração, sua equipe fica sabendo e pode se movimentar antes que ocorra uma falha grave. Bom, mas agora você me pergunta, como que eu consigo identificar esse tipo de problema de cavitação apenas com uma análise espectral? Eu vou pegar aqui um exemplo de alerta que o sensor gerou numa fábrica de peças automotivas. Então vamos olhar aqui na plataforma 2 casos em que foi detectado cavitação. Uma bomba transportava água e outra transportava combustível. Então aqui a gente já está vendo um alerta de uma ruptura do espectro de aceleração, vendo realmente o que está acontecendo na vibração nessa bomba. Então uma ruptura aqui de 70%, ou seja, o quanto que está extrapolando do que é o normal de uma vibração no equipamento, né? Então é interessante que é bem característico da cavitação é gerar ruído de alta frequência no equipamento, até mesmo porque você pode imaginar quando as bolhas estão ali implodindo próximo ao rotor, isso vai estar gerando um ruído bem aleatório, porque as bolhas estão vindo da tubulação, estão aparecendo ali na entrada da sucção da bomba. Então acaba sendo um ruído aleatório em alta frequência. Essa é a principal característica quando a gente está falando de cavitação em bombas. Exatamente isso aqui que esse gráfico está mostrando para a gente. Então a gente olha exatamente para essa faixa de alta frequência, começa a calcular e ver qual está sendo o ruído e determina um limite para ver qual que é um limite aceitável desse ruído nessa faixa de frequência. Então aqui a gente vê exatamente quando que passou desse limite e houve essa ruptura de 70%. Para a gente enxergar melhor isso, para a gente ter mais um contexto, vamos ver aqui no Analytics. O Analytics é onde a gente consegue ver todo um histórico mesmo de toda a vibração do equipamento que está sendo monitorado. Olha que bacana. Aqui a gente vê durante todos esses dias qual que está sendo as medições de vibração, tanto de velocidade quanto de aceleração. E quando a gente está olhando aqui, já nessa faixa aqui de 11 a 13 de abril, a gente vê exatamente essa subida categórica de vibração quando a gente está olhando aqui exatamente quando foi detectado essa cavitação nesse equipamento. Mas vamos dar uma olhada na análise espectral, que é super bacana de identificar a cavitação e entender o que está acontecendo, tá? Então eu vou pegar um ponto bem ruidoso aqui no gráfico. Pegando ele aqui, a gente vai enxergar já o espectro da aceleração no equipamento. Então próximo aqui de 180 Hz a gente vai ter a BPF, que é Blade Pass Frequency, ou seja, a frequência de passagem das pás, né? Então sempre uma frequência de interesse que a gente quer dar uma olhada quando a gente está falando de análise de bombas, né? De turbinas, de bombas, equipamentos que têm hélices e pás. Então, como característica da captação, você pode ter um carpete de vibrações, ou seja, toda uma região de bastante vibrações que se estendem ao longo do espectro após a BPF. Aqui, como essa bomba, ela por característica tem apenas 3 pás, a BPF vai ser a frequência fundamental vezes o número de pás, então 180, que 60 Hz é a velocidade dela, da fundamental desse equipamento. Então após a BPF aqui a gente vê esses vários picos se estendendo ao longo da faixa do espectro, ou seja, essa decorrência desse carpete de vibrações com predominância lá nas altas frequências, como é bem característico da cavitação por conta daquilo que eu falei, né? Das implosões das bolhas e como que ela vai acontecer em alta frequência. Então vamos dar uma comparada com outro dado para a gente ver mesmo o impacto do como que isso aconteceu no equipamento, tá? Então eu vou pegar depois que foi feita a intervenção e o nível de ruído baixou para a gente ver essa diferença, né? Então vamos pegar um ponto bem menor. Então olhando para cá, eu estou comparando o dia 13, que era o dia com cavitação, em azul, e em rosa aqui o dia sem cavitação. Então olha que interessante, a gente consegue ver exatamente o quanto que baixou
esse espectro, quanto que baixou esse carpete de vibrações de quando estava tendo a cavitação no equipamento, né? E olhando essa outra bomba aqui, que é uma bomba de combustíveis, olha o quão grave também foi essa ruptura aqui. A gente está falando de uma ruptura de 96% do limite mesmo, qual que é a soma de vibração, a soma de ruído que é esperado lá nas altas frequências, quando ela teve esse rompimento aqui de alta intensidade que foi detectado pelo sensor, pela plataforma, né? Mostrando pra gente o real impacto da cavitação nas bombas. Olha o quão grave, quão alto consegue chegar o nível de vibração, né? E é legal que aqui na plataforma, além de ter o insight, ter o alerta, a gente também tem uma prescrição do que pode ser uma possível causa, como a gente viu aqui nesse vídeo, né? E a gente também tem um roteiro aqui para a equipe de manutenção saber quais são as coisas básicas que ela deve se preocupar, ela deve inspecionar para visualizar e realmente entender o que está acontecendo ali naquele equipamento. É legal trazer exemplos como esse porque zonas classificadas são perigosas para rotas de inspeção frequentes. Portanto, o monitoramento online garante não só a saúde das máquinas, como a segurança dos profissionais. Então, se não fosse identificado com agilidade uma cavitação intensa como essa, certamente o equipamento seria danificado e com certeza levaria a uma falha funcional. Para saber mais sobre o sensor e como ele funciona, eu deixei um link aqui na descrição. E aí, ficou mais claro como funciona o fenômeno da cavitação? Espero que eu tenha ajudado. Eu vou deixar aqui do lado um vídeo falando sobre desalinhamento e um outro sobre folgas, caso você tenha interesse. Até mais!